Olá, meu nome é Marco Antônio e o meu artigo é sobre o projeto de um filtro passivo para um forno de indução. Nos dias atuais, a maioria das empresas existentes elas têm cargas não lineares controladas por semicondutores, como diodos, tiristores, GBTs, entre outros. E esses acionamentos acabam afetando os equipamentos mais sensíveis a essa variação. Então, a I3E estipulou valores máximos para essa distorção e calcula-se de acordo com essa fórmula, que divide a corrente de curto-circuito pela corrente de carga. Aplicando o valor obtido daquela fórmula nessa tabela, vamos supor que nosso valor deu menor que 20. A porcentagem máxima da harmônica até a 11ª harmônica é 4%. Da 11ª à 17ª, 2%. E assim por diante. E também a distorção harmônica total decorrente é 5%. E a distorção harmônica total de tensão também 5% para todos os valores. Se as distorções harmônicas totais de corrente e de tensão forem maior que 5%, então a fórmula de fator de potência muda, acrescentando dois novos elementos, o fator de distorção de corrente e o fator de distorção de tensão. O fator de deslocamento é o mesmo de antes, só que agora acrescentado os outros dois valores. Aqui nessa figura temos a descrição de um forno de indução, esquema elétrico no caso, onde entram as fases RST de 60 ou 50 Hz, passam por diodos ou tiristores para retificar essa tensão, DC, retificar com uma tensão acima do que ela entra, e depois ela é novamente transformada em AC, para AC entre 1200 a 3000 Hz, dependendo do forno. Se é forno industrial, ele está dentro dessa faixa. Para diminuir essas harmônicas, são feitos filtros, e eles são denominados quanto à sua localização, em série ou em shunt. Existem inúmeros tipos de métodos de calcular esses filtros. Esse método que foi escolhido, ele calcula primeiramente a potência reativa corrigida e depois calcula a potência reativa dos capacitores, e logo após calcula a capacitância total dos filtros. Então, esse método ele também diz que para dividirmos a capacitância total dos filtros entre filtros de maior corrente, botar uma capacitância maior, porcentagem de capacitância maior, e filtros de menores correntes, capacitância menores. Aplicando essa capacitância às fórmulas, calcula-se também a indutância do filtro e a resistência do filtro. Também deve-se tomar cuidados com a ressonância que os capacitores podem ter. Então, aplica-se a fórmula, a potência de curto-circuito dividido pela potência reativa corrigida. Aí vamos obter a ordem da harmônica que vai ocorrer a ressonância. Se não tiver nenhuma harmônica perto ou algo assim, então não tem risco, tem baixo risco de ocorrer ressonância. Esses fornos possuem pontes retificadores, então elas são muito previsíveis para saber qual harmônica elas vão gerar, aplicando essa fórmula. Um número de 1 a 1 milhão, no caso, em infinito, pelo número de pulsos em mais ou menos 1. Aqui temos harmônicas geradas por um forno de 6 pulsos, no caso, a quinta e a sétima, a 11ª e a 13ª. Aqui vemos o valor máximo estipulado pela IE3E. Aqui o valor que era antes do filtro e aqui depois do filtro, corrigido já. Aqui nessa imagem abaixo está como os filtros vai ser acoplado antes do forno e após o transformador. Então esse projeto ele tem como objetivo final e principal a melhoria da qualidade de energia elétrica onde o forno está instalado.
Mas também ele vai poder ser utilizado futuramente para fazer filtros em outros fornos, já que o método de desenvolvimento é o mesmo, é semelhante. Obrigado.